Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui para junto, bendizer e adorar o nome do Senhor. Estar aqui é um privilégio, juntamente com nossos queridos irmãos obreiros, pastores, pastor Nelson, nosso querido pastor Luiz Gonzaga, meu sogro, e os demais pastores aqui que aqui estão também, a liderança de jovem. É um prazer servir a essa mesa na presença do Senhor. Amém? Salmos 46, eu sei que é bem conhecido dos irmãos. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem pelo meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos podem tomar assento, adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui com a bênção do meu pastor Reginaldo, do setor 10, e eu disse a ele que viria nesse culto de jovens. Eu sei que jovens gostam muito de avivamento, uma palavra mais juvenil, né? Mas a semana inteira ficou palpitando no meu coração, e eu entendo que é a revelação do Espírito Santo para essa noite. E eu não sei a maneira que você entrou, ou qual é a forma que você se encontra, mas o contexto de culto já levou para isso. Mateus falou sobre Jesus acalmar a tempestade. Os louvores desde o início dessa ministração vêm voltado a isso. E então não posso fugir do que o Espírito Santo ainda tem para complementar nessa noite. Amém? Os irmãos bem sabem que os Salmos é um livro de cântico do povo de Israel, o povo hebreu, quando conquista uma batalha, quando eles querem contar uma história de vitória, então, em resumo, é feito-se um salmo, assim como o nosso inário, a nossa harpa cristã. Os salmos é para eles. E é bem verdade que nós olhamos para os salmos de uma forma poética. Mas além da forma poética e romântica que o salmo quer nos transmitir como mensagem, é uma lição diária e pode ser aplicado contemporaneamente nos dias em que nós estamos vivendo. Os irmãos sabem, no contexto histórico, de uma forma geral, que o mundo está agitado, em conflito.
o drama, as guerras, e está aí nas mídias, conflito no Oriente Médio, quando para de um lado, começa do outro, e assim por diante. E estes salmos, no seu contexto, traz uma mensagem de vitória, até porque, se os irmãos for ver, não quero me ater a todos os versos, que tomaria muito tempo, mas vamos ficar um pouco, simplesmente no verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio. Se a gente for fazer uma interpretação literária, aqui no português, eu creio que pode ter professores no nosso meio, vai entender que quando nós dizemos assim, Deus é nosso refúgio, não é todo mundo que pode chamar Deus como nosso. Para dizer que Deus é o nosso refúgio, primeiro tem que ser subjetivo, pessoal, ele tem que ser o meu refúgio, para depois eu inserir no contexto de nosso. Refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra refúgio vai dar a mesma conotação de amparo, proteção. Até mesmo no português, nós sabemos disso. E é isso que nós entendemos pela palavra. Cristo também é o refúgio, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa estrutura, Ele é a coluna da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero me ater, porque os historiadores colocam esses Salmos 46 como um cântico referindo-se a uma vitória em que o povo de Deus está inserido no capítulo 18 de 2 Reis e 19. Os irmãos vão ver que após a morte de Davi, vem Salomão, logo divide-se o reino em duas partes, reino norte e o sul. O reino norte, a capital, é Samaria. O reino sul, capital, Jerusalém, o reino sul de Judá. E nesse contexto histórico, no capítulo 18 de 2 Reis, Crônica também fala acerca desse assunto. Isaías também, no capítulo 36, também faz menção do mesmo acontecimento. Os irmãos vão ver que Senaqueribe, ele vem com uma investida contra o povo de Deus. E nesta época, o rei de Israel é Ezequias. E esse Ezequias, o capítulo 18, inicialmente, vai falar que após a morte do seu pai, ele assume com 25 anos e começa a reinar em Jerusalém. E Ezequias então faz o que é reto aos olhos do Senhor. Se os irmãos forem observar, Acas, o pai de Ezequias, fez tudo ao contrário do que esse filho, agora sucessor, vai fazer. Porque a Bíblia diz que Acas fez o que era mal aos olhos do Senhor. No entanto, quando assume Ezequias, Ezequias faz o que é bom aos olhos do Senhor. Isso é muito interessante, porque se eu fosse fazer uma pergunta hoje, culto de jovens, qual é o segredo para o sucesso de um jovem? Ou de um homem, de uma mulher? Alguém poderia dizer assim, é a persistência, ok. É a resiliência, ok. É a boa vontade, ok. Também não está errado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que
quando se faz bem aos olhos do Senhor, logo tem a proteção do Senhor. E a proteção é algo tão sobrenatural, que é o alicerce da estrutura de uma vida vitoriosa. Os irmãos sabem, desde os primórdios do tempo antigo, os reis, governantes, sempre preza pela segurança pública, mas vai prezar pela segurança pessoal, primeiro. Agora, vem os Salmos e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Ezequias começa a reinar. Só que Sargão II fazia com que o povo de Deus pagasse imposto para ele. E Ezequias então interrompe o imposto. Nesse cria uma provocação ao seu sucessor de Sargão II, Senaqueribe. Porque ele assume o trono e fala assim: opa, agora vai ser diferente. E é tanto que no capítulo 18 de 2 Reis, os irmãos vão ver que quando vem a primeira ameaça de Senaqueribe a Ezequias, ele fala: peraí, ele se amedronta e diz: eu errei, eu reconheço que errei, mas pode ficar tranquilo que eu vou voltar a pagar imposto. É tanto que os irmãos vão ver que Ezequias tira parte do ouro do reinado, inclusive da porta do templo de Deus, que ele mesmo havia revestido. Ele tira parte do ouro para mandar para Senaqueribe. Mas eu quero deixar bem claro nessa noite para você jovem, de que com o inimigo não existe aliança, e não tem o que o satisfaça. Então, qual que é a proposta? É se recorrer a Deus, e ter Deus como refúgio. Após ele pegar aquela riqueza e aquele ouro, ele vem com a segunda investida. Os irmãos vão ver que ele manda um dos seus mensageiros, Rabzaque, e ele chega na porta de Jerusalém e começa a falar em hebraico, dizendo: olha, Jerusalém já estava cercado, o povo lá, sem ter onde refugiar. O reino norte já havia sido saqueado, as 10 tribos do norte já havia sido desfeita, somente tinha sobrado o reino sul, com as 2 tribos, e ele fala assim: olha, assim diz o grande rei da Síria, voltem-se para nós, e tenha o rei da Síria como seu rei, não acredite em Ezequias. É essa a proposta do inimigo. E o mensageiro de Senaqueribe, Rabzaque, faz aquela oração, aquele discurso. Então vem 3 mensageiros de Ezequias, quando ele tem notícia, e se apresenta diante de Rabzaque e diz: fale na nossa língua, fale em hebraico. E ele continua: não, eu vou continuar falando para que todos possam ouvir, porque a mensagem não é só para vocês, mas para o povo, porque a proposta do inimigo é amedrontar, é trazer o pânico, é aquilo que você vivencia dia após dia. Mas a proposta de Deus é outra, você vai entender até o final da mensagem. E o inimigo não cessa dia e noite. Só que o interessante é que ele fala lá fora no portão da cidade, mas o objetivo principal dele é atingir a liderança. Ele quer atingir a liderança. E na primeira investida, ele diz: veja o que nós fizemos às nações circunvizinhas, porque Senaqueribe e o rei
da Síria. A Síria, no momento, era o maior império mundial da época. Ele tinha saqueado os demais reis. E ele diz assim: se vocês disserem que vão confiar no Egito, fazer aliança com o Egito, quem é o Egito senão uma cana quebrada? Se disser que vai confiar no vosso Deus, quem é o vosso Deus que vai livrar da mão do poderoso Senaqueribe? Preste atenção o tamanho da ameaça. Não há limite para o inimigo tentar frustrar e amedrontar o povo de Deus. Agora, o segredo não é a presença do inimigo. O segredo é se houver a ausência de Deus. Isso que tem que deixar bem claro. E então, o que faz o rei Ezequias? Pega os 3 mensageiros dele e diz: vai até Isaías. E eles vão a Isaías. Quando eles chegam diante de Isaías, o profeta, olha a mensagem que o rei Senaqueribe nos manda. Isaías, então, logo devolve uma palavra profética dizendo: fica tranquilo, porque Deus vai mandar um espírito que incomode o rei Senaqueribe, de forma que ele volte para a sua terra e morra lá. A primeira mensagem de Isaías. Então, o exército está cercando Jerusalém, vem um exército inimigo e vem saquear o rei Senaqueribe, a Síria. E eles têm notícia, vira para os invasores e por um tempo deixa Jerusalém. Só que o inimigo não perde na primeira investida. Ele não se frustra. Quando eles voltam, opa, peraí, Ezequias já está cantando o hino da vitória? Antecipadamente? Aí, Senaqueribe pega uma carta, presta atenção, uma carta, e entrega na mão de Rabsaque, e fala: olha, vai e manda para Ezequias. Chega no portão da cidade e entrega a carta, e essa carta vem para o rei. Quando o rei Ezequias vê essa carta, ele lê. A Bíblia diz que ele manda novamente os mensageiros até o profeta Isaías. Só que ele lê aquela carta, e a Bíblia diz que ele vem e entra no templo. Presta atenção. Ele entra no templo e coloca diante do altar. Aqui está o segredo do sucesso de todo homem e toda mulher que teme a Deus. Primeiro, temor a Deus. Segundo, buscar a sua palavra. Então o rei Ezequias entra no templo. A palavra do rei Ezequias em oração é esta. Os irmãos vão ver no capítulo 19, ele diz: Senhor, Tu que criou os céus e a terra, os reis governa pelo poder da Tua mão. Senaqueribe enviou uma carta, e na carta ele diz que ele devastou, acabou com as nações circunvizinhas, e não teve Deus para os defender da sua mão. É verdade o que ele diz, porque Deus não eram, mas Tu és o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Era como se o rei Ezequias chegasse diante de Deus e levasse a carta e entregasse a Deus, dizendo: Senhor, prostrado diante do altar, Senhor, olha aqui, Senhor, Ele mandou para mim a carta, olha aqui, Senhor,
mas a carta veio em endereço errado, a carta está nas tuas mãos. Presta atenção, a carta está com o endereço errado, porque essa afronta não veio para mim e nem para o teu povo, mas veio para afrontar o Deus de Israel. Nesse momento, a Bíblia diz que o profeta Isaías vem com a palavra dizendo: não temas, ó rei Ezequias, porque assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar. Deus comprou a briga. É nesse contexto que surge o Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando ele manda os mensageiros ir a Isaías, ele diz assim: hoje é um dia de grande angústia, é como a mãe chegando na hora do parto, a aflição. Assim estamos nós, porque não somos nada diante dos nossos inimigos. Jerusalém cercado, mas o rei Ezequias prostou-se diante do Senhor, entregou a carta para o endereço certo. Agora presta atenção, a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus mandou um anjo e feriu 185.000 homens. Deixa eu voltar um pouquinho para você entender melhor. Na hora que o Senaqueribe estava afrontando o povo de Deus, sabe o que ele chegou a dizer, Mateus? Rabsaque disse: vou te fazer uma proposta, eu te darei 2.000 cavalos, se você tiver homem para montar e vir contra nós. Meu irmão, o camarada tinha 2.000 cavalos, para dar para o inimigo vir lutar contra ele. Veja a tamanha a braveza de Senaqueribe. A pergunta do Espírito Santo nessa noite para você: o que é que te afronta? O que é que te coloca prostrado? O que é que te tira a sua paz? O que é que te deixa ansioso? Eu vim para tranquilizar o seu coração. Você pode estar sozinho, você pode não ter um pai que te entenda, você pode ter uma mãe que não te entenda, um amigo, mas você tem Deus. Alguém pode me ajudar aqui? Quantos moradores, habitantes tem em Piedade? 56.000. Você faz ideia? O que morreram foram 185.000 homens, 3 vezes ou mais do que a população de Piedade. Tudo porque Deus enviou um anjo. Aí eu fico pensando, pastor Luiz, Salmos 91 diz assim: porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. Na esfera física, emocional, mas também na esfera espiritual. Tem coisa que Deus abre cortina, mas Ele vai abrindo devagarzinho assim, sabe? Porque Mateus, André, se Deus mostrasse o que está no mundo espiritual,
querendo nos atingir, nos atacar, se Deus mostrasse assim, não Deus, pelo amor de Deus, não faz isso não, eu já desistiria de primeira classe. É tanto que os irmãos vão ver que Jesus passa em 3 anos falando com os discípulos e preparando para uma missão terrena, mas ele não abre o livro e coloca tudo na cabeça deles, não. Cada dia ele dá uma parábola, ele fala um ensinamento, lava os pés dos discípulos, faz uma coisa diferente, para que viesse cair a ficha. Ainda chega um dia, Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar com você, peneirar como se faz com trigo, mas eu roguei ao Pai por vós. Aí vem Jesus e fala assim, Pedro andando com Jesus, mas tu quando se converter, o cara era discípulo de Jesus, aí quando você se converter, vai e anuncia aos seus irmãos. Sabe o que eu entendo aqui? Que existe uma maturidade no mundo espiritual, porque tem jovem que pensa como adulto espiritualmente, mas permita-me dizer, tem adultos, senhores, que pensam, é tanto, que Paulo vai dizer lá na frente, que os novos convertidos são como recém-nascido, ainda tem que dar leitinho na boca. Agora, conhecendo tudo que Deus vem fazendo, essa investida está te dando ansiedade? Tranquiliza o seu coração. Deus ainda está no comando, o controle ainda está na mão dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe, você pode entrar desesperado no consultório médico, e o médico fala assim, não, fica tranquilo, eu vou dar esse remédio e você vai ficar bem. O que você sente? Segurança em um homem. Você pode estar aflito, com um problema insolúvel, mas você chega no escritório, o advogado fala, fica tranquilo, eu conheço o caminho, eu vou te conduzir, só assina a procuração. Ei, meu irmão, você assinou, entregou a procuração na mão de Jesus, descansa o seu coração. Samuel está com 7 anos, ele fez aniversário esse ano, e ele disse para mim, para a mãe, eu quero que faça a festa do meu aniversário. E a mãe perguntou para ele, mas qual é a decoração que você quer? Eu quero a decoração de Jesus. E é interessante, irmãos, porque uma criança normal joga durante o dia no computador, no celular, assiste alguns desenhos bíblicos na hora de dormir. E agora eu falei, filho, toda noite o papai vai te contar uma parábola de Jesus para você. E ele até enrola a língua quando vai falar em parábola. Mas Mateus, que interessante, ele falou assim, mas como, filho, não existe uma decoração de Jesus no ambiente de festa para você alugar? Ele disse, não, eu quero que a senhora desenhe uma cruz vazia. E a mãe foi lá, comprou EVA, fez a decoração, a cruz vazia, colocou um lençol na frente. Incrível como Deus usa as crianças para nos dar lição. E assim foi a festa do aniversário dele. Passou o aniversário, ele falou, mamãe, eu quero que a senhora tire da sala e coloque em cima da cabeceira da minha cama a cruz vazia. Aí ele veio na mesa, minha esposa está aqui como testemunha, foi lá e desenhou um menininho, e foi lá e colou bem nos pés da cruz. Ah, meu irmão, que lição, presta atenção aqui. João disse que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Eu fico pensando, eu preciso encerrar,
Mas eu fico pensando, se você estiver escondido atrás da cruz de Cristo, Efésios 6 diz que a nossa batalha não é física, mas ela é espiritual. Se você estiver escondido atrás da cruz de Cristo, lá no mundo, do outro lado, ao derredor, tem atiradores de elite. Enquanto eu estou ministrando a palavra, tem 1, 2, 3, 4, milhares. A vontade deles era me detonar. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivos. Sabe por que você está em pé aqui? Porque Deus envia os seus anjos ao teu respeito. Deus está cuidando da sua casa, da sua família. Deus está cuidando dos seus negócios. Jovem, por que tanta aflição? A insegurança com o futuro, qual vai ser a minha faculdade, qual vai ser a minha profissão, com quem vou casar, descanse seu coração. Deus já tem tudo preparado, Deus já escreveu uma linda história para você. O conselho de Deus é: não sai debaixo da proteção de Deus, tenha Ele como o seu refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos coloquem em pé, vamos fazer uma oração. Talvez você esteja me assistindo pela transmissão no YouTube, ou pela rádio online. Não foi por acaso que você parou para ouvir essa mensagem. Tranquiliza o seu coração. Você tem um que intercede diante do Pai por você. Eu poderia continuar falando aqui, Jesus como refúgio. Na parábola do bom samaritano, Jesus dá a ilustração: passou o religioso, o fariseu, o levita, e não atendeu. Aí fica o quadro figurado que a religião não resolve. Mas tem um Deus que se preocupa, mesmo o homem caído pelas mãos dos assaltantes, em estado de vulnerabilidade, Jesus vai lá e cuida, sara suas feridas, e traz, coloca no aposento e diz: cuida dele, e quando eu voltar, eu te pagarei. Deus está cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nos colocamos neste momento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Entra, Senhor, na causa desse homem e dessa mulher. Faz o impossível, Senhor. O Senhor trouxe essa pessoa nessa noite para dar a entender a ela que o Senhor está cuidando de tudo. Essa prova é passageira, é momentânea, e o Senhor quer levar para um estado superior. Deus quer te levar para viver o sobrenatural. Sinta a visitação de Deus na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor.